Pensa num tiro pela culatra, num tiro no pé muito grande. Foi o Bolsonaro de sexta-feira até ontem falar de CPI da Petrobras, CPI da Petrobras, CPI da Petrobras, o Arthur Lira falar que sim, pode ter CPI em véspera de eleição, sim, tem que ter CPI para investigar a Petrobras. Pois bem, o Bolsonaro conseguiu evitar uma CPI do Bolsolão do MEC lá em março, com o argumento de que CPI em ano eleitoral era palanque. Agora, o que acontece? Ganhou força, principalmente no Senado, a ideia da CPI do Bolsolão do MEC. O Randolph Rodrigues já falou que ele está conseguindo a assinatura final e deve ter CPI para investigar o Bolsonaro em véspera de eleição. CPI para investigar um esquema de corrupção do governo Bolsonaro, cujo chefe do esquema é o Bolsonaro. Quem indicou o ministro que está preso foi o Bolsonaro. Quem indicou os dois pastores que viajavam com o ministro e pediam uma propina era o Bolsonaro. Quem se encontrou com os pastores foi o Bolsonaro. Quem colocou sigilo de 100 anos nos encontros foi o Bolsonaro. Ou seja, tá ruim a coisa para o governo Bolsonaro. E o pior, o Bolsonaro perdeu agora apoio da bancada evangélica. O deputado Sóstenes Cavalcantes, ele é o líder da bancada evangélica, são mais de 130 deputados. E ele falou à Globo News, ele falou, olha, é boa essa prisão do ex-ministro, a gente quer distância disso, é muito ruim para a bancada evangélica o que o governo Bolsonaro está fazendo, que é o quê? Esquemas de corrupção ligados ao governo, sendo ligados com evangélicos no meio. O ministro foi escolhido, ex-ministro, né, foi escolhido para ser ministro só porque era pastor. Os dois que pediam propina, pastores evangélicos. Então a bancada evangélica está querendo distância do Bolsonaro justo no momento em que o Bolsonaro precisa articular no Senado e também na Câmara para enterrar uma CPI. Olha, desastre total para o Bolsonaro e no momento em que ele está caindo nas pesquisas. Saiu pesquisa ontem também do Poder Data e deve sair pesquisa entre hoje e amanhã do Datafolha, e a Poder Data mostrou uma queda acentuada do Bolsonaro. Ele caiu 5 pontos. Tá ruim a coisa. Eu vou te explicar tudo isso aqui. Vamos dar risada porque o desgoverno está indo abaixo, está caindo o governo. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, aqui a gente vai pra cima dessa corja que tá destruindo o Brasil. E todos os dias, eu lembro dos vídeos que eu fazia sobre esse escândalo do Bolsolão do MEC, isso é só pontinha do iceberg, viu, de roubos lá no MEC. Vou falar de mais coisas já, mas eu lembro quando eu fazia os vídeos, eu li os comentários e falava, Thiago, não vai dar em nada, ninguém vai ser preso. Até eu falava o seguinte, olha, gente, pode ser que ninguém seja preso agora, mas a partir de 1º de janeiro, o Lula assume, o Bolsonaro não vai mais ter a caneta BIC, vai ser todo mundo preso. Foram presos antes, olha só como são as coisas. Então eu peço aí a sua inscrição, porque a gente está sempre denunciando esse desgoverno maldito. Na descrição do vídeo eu também deixo o meu Instagram. Olha, o que o Instagram fez comigo, eu tava vendo as estatísticas do Instagram, o Instagram cortou em 95% o meu alcance, então preciso que você se inscreva lá, siga lá, quanto mais seguidores, mais rápido de voltar o alcance ao normal. Justo vai chegando perto da eleição, o Instagram vai fazendo isso. A Facebook faz a mesma coisa em véspera de eleição, que é cortar o alcance da esquerda, porque são redes sociais fascistas. Saiba disso, nós estamos em território inimigo. Então, eu peço aí a sua inscrição, seu engaja aí, comenta, curte e vamos pra cima dessa corda. Agora, vamos falar sobre CPI, bancada evangélica, o que a CPI pode investigar. Olha só, há alguns senadores que estão sendo muito pressionados por suas bases a assinarem a CPI. Um deles é o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, ele é amigão do Sérgio Moro. E o Álvaro Dias ficou com um discurso anticorrupção por anos e anos e anos, atacando o PT, falando que tem que investigar tudo, blá, 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 blá. Só que o Álvaro Dias se recusa a assinar a CPI do Bolsolão do MEC. Por que, Álvaro Dias? Covarde? Por que você se recusa a assinar a CPI do MEC, Álvaro Dias? Você é cúmplice? É cúmplice, Álvaro Dias, dos roubos? Não? Então assine. O Fernando Bezerra Coelho deve assinar, ele está sendo pressionado por senadores da oposição ao Bolsonaro, porque ele foi traído pelo Bolsonaro no ano passado. O Fernando Bezerra Coelho, ele queria se tornar ministro do Tribunal de Contas da União. Teve uma votação no final do ano passado e o governo Bolsonaro não articulou para que ele fosse escolhido, articulou para que quem fosse escolhido fosse o Anastasia
que é aliado do Aécio Neves. Aécio Neves e Bolsonaro estão assim há muito tempo. E aí o Fernando Bezerra Coelho saiu da liderança do governo Bolsonaro, a liderança ficou vaga um bom tempo, e ele se tornou oposição, tá? Tava esses dias pedindo voto pro Lula, tudo mais. Outro é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre estava no palanque do PT esses dias, ele também ainda não assinou, mas tem uma pressão muito grande para que ele assine. E o Randolph Rodrigues, que é do mesmo estado, também está pressionando para o Davi Alcolumbre. Então faltou uma assinatura. Quem assinar já vai começar a CPI. O argumento de que não pode ter CPI em ano eleitoral porque vai virar palanque foi por água abaixo pelo próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro acabou com o argumento que ele usou para enterrar a CPI. Na Câmara dos Deputados já tem quase 100 assinaturas, é mais difícil, faltam 71. Na Câmara dos Deputados é muito difícil uma CPI contra o Bolsonaro ter assinaturas suficientes. Porém, tá ganhando força, tá ganhando tração. Deve ser no Senado que vai acontecer a CPI. A CPI não é só para investigar o roubo dos 2 pastores. Vamos lembrar, os 2 pastores foram indicados pelo Bolsonaro, quem diz isso não sou eu. O ministro falou isso na Polícia Federal e um áudio do ministro, sem saber que estava sendo gravado, ele falou que foi um pedido do Bolsonaro. Tá. Tem também os prefeitos, tem tudo mais, ok. Porém, isso é só a pontinha do iceberg. Tem um outro esquema do governo Bolsonaro de roubo de dinheiro público. Eu estou falando quase R$1 bilhão, que era um esquema das escolas fake. Você lembra desse esquema ou não? Vou te refrescar um pouquinho a sua memória. O governo Bolsonaro fazia o seguinte, em vez de eles acabarem as escolas que estão sendo construídas no Brasil, e tem mais de 500 escolas em construção com a construção parada, o governo Bolsonaro fazia o seguinte, eles anunciavam a construção de novas escolas, mas eles empenhavam apenas 1 a 2% da verba. Como assim, Thiago? Empenhar é você pegar o dinheiro dos cofres públicos e separar para determinada função, ou seja, o dinheiro aqui vai ser para a escola. Aí imagina que uma escola vai custar, vamos pôr, R$1 milhão para ser feita. O governo Bolsonaro ia lá e empenhava apenas R$20 mil. Então começava a obra, eles anunciavam, vai ter uma escola aqui, o deputado bolsonarista ia lá, do lado do prefeito bolsonarista, abraçava, a população ia lá, vai ter uma escola nova aqui, o governo Bolsonaro agindo, colocava a placa do Ministério da Educação, tudo bonito. Só que não tem verba para a escola, eles empenhavam 1 ou 2%, empenhavam R$20 mil para uma escola que custa R$1 milhão. O que acontece? A escola nunca vai ser feita. Era só para fazer marketing. E aí o que acontece? Em muitas dessas escolas, tem os indícios, e isso a CPI vai conseguir provar facilmente, de que eles faziam assim. Eles empenhavam, às vezes, 5%, 10% da verba e roubavam tudo. Eles roubavam dinheiro, porque eles sabiam que não iam fazer escola. Eles sabiam que é só para fazer o marketing. Então eles pegavam o dinheiro, empenhavam o dinheiro, aí executava essa partezinha do dinheiro e aí roubavam o dinheiro. Colocavam lá meia dúzia de tratores para falar que ia começar a obra da escola, colocavam uma placa grandona do Ministério da Educação, faziam lá o evento, subiam no palanque, e aí, pum, roubavam todo o dinheiro. Então, isso também vai ser investigado pela CPI. Quer dizer, são vários esquemas que o Bolsonaro é chefe que a CPI vai poder investigar. Agora tá uma pressão danada nas redes sociais para os senadores, já eu vou fazer um vídeo também no TikTok colocando foto dos senadores para todo mundo compartilhar. Esse vídeo eu também vou publicar no YouTube, no Shorts, e no Instagram, aliás, siga-me lá. Colocando foto dos senadores que se dizem oposição ao Bolsonaro, mas não assinam. Por exemplo, não adianta colocar foto de Romário, de Collor e bandidos desse naipe, porque eles são bolsominions. Mas adianta sim colocar foto de Álvaro Dias, de Flávio Arnes, do Oriovaldo, que é lá do senador do Paraná, que retirou a assinatura. Quantos milhões não ganhou de propina o senador que retirou a assinatura? Tinha assinaturas suficientes, ele retirou. Deve ter levado, ou você acha que ele retirou por quê? Porque ele quis retirar. Querer quis mesmo, depois de ganhar algum, realmente quis. Pois bem, vamos denunciar aqui exatamente para que essa última assinatura que falta seja incluída e aí possa começar a CPI. Aí tem uma coisa, o pessoal da bancada evangélica, os mais de 100 deputados da bancada evangélica, dos quais eu vou te dizer 90% é bandido, eles estão abandonando o Bolsonaro. O Silas Malafaia fez um vídeo detonando, aliás, quem quiser comenta que eu falo sobre isso, fez um vídeo detonando o pastor, os 2 pastores, detonando o Milton Ribeiro. Eles estão irritados por quê? Porque é um escândalo que respinga na base evangélica. E respinga nos evangélicos que entram na política justo
em véspera de eleição. Véspera de eleição, faltam 3 meses, quase 100 dias aí para eleição, mas é véspera. E vão continuar falando sobre isso. E aí a pessoa fala, pô, é isso que faz os evangélicos? Não vou votar em evangélico, as pessoas dizem. Então, isso respinga, eles estão com medo de que isso respingue na base eleitoral deles. A bancada evangélica quer ampliar de 130 para 200 deputados nesse ano. Pô, já o Brasil vai virar uma ditadura evangélica, eu vou falar. Daquelas ditaduras árabes. O Brasil vai virar, se deixar esse pessoal ter maioria um dia, vai virar a mesma coisa. O tanto de lei com retrocesso que eles estão tentando aprovar é uma desgraça, viu? Pois bem, eles queriam ampliar a base, agora eles estão vendo que eles estão com uma dificuldade muito grande, porque o maior escândalo de corrupção envolvendo o governo atualmente envolve justamente 3 pastores evangélicos indicados pelo Jair Bolsonaro. Então, para ter essa distância, eles precisam se distanciar também do governo Bolsonaro. O líder da bancada evangélica falou que foi ótima a prisão dos 3, porque mostra que eles estão sendo punidos. E que agora a estratégia deles vai ser bater no Milton Ribeiro e nos 2 pastores, bater forte para mostrar o seguinte, ó, nós somos evangélicos, nós pedimos voto em nome de Deus, mas nós não somos corruptos igual esses aí não, nós queremos que eles fiquem presos, porque evangélico corrupto tem que ser, que usa o nome de Deus tem que ser realmente preso e tudo mais. Esse vai ser o discurso da bancada evangélica. Esse é um discurso extremamente nocivo para o Bolsonaro e para a campanha do Bolsonaro. Tá uma crise danada, ninguém sabe como apagar o fogo da campanha do Bolsonaro. Nossa, a câmera me deixou com uma cor, hein? Ninguém sabe como... O vermelho, apagar o fogo lá na campanha do Bolsonaro. Eu tô com a cor do Bolsonaro que falou que ia colocar a cara no fogo pelo ministro. Deve estar todo chamuscado o Bolsonaro num momento desse, porque o ministro corrupto. Então, eles não têm estratégia até o momento. Eu vou falar, sempre que tem algum escândalo de corrupção e tal, já sei a cartilha bolsonarista. Vamos lá. Já o Carlos Bolsonaro vai usar os robôs para subir alguma hashtag sobre Celso Daniel. Deve ser isso. Aí já vão falar sobre Petrolão, alguma coisa atacando Lula, PCC, Farc, é isso que o bolsonarismo faz quando tem crise lá. Eles demoram algum tempo para se reorganizarem, mas é sempre as mesmas coisas. A cartilha é simples, a gente até sabe, ó. Ligar o Lula ao PCC, ligar o Lula às Farc, ligar o Lula ao caso Celso Daniel, falar um pouquinho mais lá sobre o Petrolão e tudo mais. É isso que eles vão fazer. O fato de ter passado mais de 24 horas e o bolsonarismo não ter se reorganizado, até agora não ligaram os robôs. Isso indica que tem alguma coisa muito errada, quer dizer, eles estão em desespero. Lembre-se, quanto mais tempo demora para eles se reorganizarem, mais profunda foi a pancada. Tem vezes que vem alguma coisa contra o Bolsonaro e tal, eles demoram poucas horas e já estão lá tentando mudar de assunto. Dessa vez não, 24 horas e o bolsonarismo tá calado. Inclusive ontem foi um dia muito bom aqui no YouTube. Nossa, o YouTube tava leve ontem. Tem alguns youtubers bolsonaristas e eu vejo, ó, se inscreve aí, ó, cada lixo que eu tenho que ver. E aí eu vejo o que eles publicam e tudo mais, e tem alguns, eles publicam assim, 2 vídeos de manhã, 2 à tarde, 2 ou 3 à noite. Ontem, pela manhã e à tarde não publicaram nada, só à noite foram publicar. Demoraram um tempão e estão ignorando o assunto completamente. Só teve uma que falou sobre o assunto e falou bem pouquinho. Falou, não, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro. Olha a cara de pau da pessoa. O ministro indicado pelo Bolsonaro é preso. Os pastores indicados pelo Bolsonaro são presos. O Bolsonaro é quem mandou os dois pediam propina, os dois se encontravam com o Bolsonaro, provavelmente para entregar a parte do Bolsonaro no esquema. O dinheiro saía do Ministério da Educação do Bolsonaro. Depois que o ministro foi demitido, o Bolsonaro não queria demitir, lembre-se disso. Depois que o ministro foi demitido, o Bolsonaro colocou o assessor do ministro como novo ministro. Aí o atual ministro da Educação falando, não, eu não sabia, você estava lá e não sabia, cara. É difícil acreditar. E aí vem, quanto estão ganhando, hein? A pessoa mostra a cara no YouTube para falar, não, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Isso prova que a Polícia Federal não está aparelhada. É isso. Essa é a linha que alguns youtubers bolsonaristas, uma só que foi a que falou sobre o assunto, que é na linha do que o Bolsonaro falou depois da prisão do ministro. Prova que a Polícia Federal não está aparelhada. Algumas entrevistas que deram na grande mídia, alguns assessores do Bolsonaro falaram sobre isso. Que talvez eles tentem usar essa estratégia de falar que isso prova que a Polícia Federal não está aparelhada. Só que
Muito difícil. Tem aí vários exemplos de como o Bolsonaro exonerou, transferiu lá para o fim do mundo, acabou com a carreira de delegados que investigavam o governo Bolsonaro. Tem várias provas de que a Polícia Federal está aparelhada, então tá muito difícil a missão do Bolsonaro. Vamos rir, porque esse é o fim do governo Bolsonaro. E saiba, a partir de 1º de janeiro de 2023, quem quiser contactar o Bolsonaro não vai mais dar para mandar carta para o Palácio do Planalto, vai ter que mandar carta para Bangu 8, que vai ser o novo endereço do Bolsonaro. Falou!